Este vídeo é o primeiro de uma série que terá como objetivo esclarecer as dúvidas mais comuns dos pacientes portadores de deformidade dentofaciais e que buscam o tratamento através da cirurgia ortognática. Nessa primeira imagem, nós temos dois exemplos de deformidades dentofaciais. Um fato curioso é que a maior parte dos pacientes que me procuram pela primeira vez não sabe o nome correto de sua doença. E sim, embora o nome não seja bonito, este é o nome correto: deformidade dentofacial, que é um grande grupo de alterações de crescimento da face e que possui diversas subclassificações. Aqui temos dois exemplos bem opostos. À esquerda, um exemplo de um paciente classe 2, que também poderíamos chamar de padrão facial do tipo 2 ou retrognata. E à direita, um exemplo de um paciente classe 3, que também poderíamos chamar de um padrão facial do tipo 3 ou um paciente prognata. Feita essa introdução, o assunto que será discutido nesse primeiro vídeo é o planejamento virtual. E o primeiro esclarecimento é que, ao contrário do que a maioria dos pacientes pensa, esta não é uma técnica nova. Este é um método já usado há mais de 12 anos. Eu participei dos primeiros casos tratados usando este método no Brasil há 9 anos e uso regularmente para quase todos os meus pacientes nos últimos 3 anos. Então, por que só agora se fala neste assunto? E a resposta é simples. O método foi desenvolvido em centros de pesquisa europeus e americanos, e como qualquer outra tecnologia nova, trilhou muitos caminhos antes de se tornar um método bem estabelecido e seguro. Mas também havia uma questão financeira envolvida, pois na sua origem, devido ao alto custo, o acesso a essa tecnologia era muito limitado. Hoje, o investimento necessário sofreu uma grande redução, ampliando o acesso ao método, embora os custos de software e equipamentos ainda possam atingir valores próximos de R$ 200 mil. Uma questão frequente nos pacientes é: eu preciso fazer um planejamento virtual para realizar a minha cirurgia ortognática? E a resposta é não. Sua cirurgia pode ser planejada por métodos convencionais, que são os mesmos usados desde a década de 80 ou até mesmo antes, e com boa taxa de sucesso, mas existem alguns poréns. Primeiro, a taxa de sucesso obtida com o planejamento virtual sempre será igual ou maior que aquela obtida no planejamento convencional. Isto acontece porque o método virtual é mais preciso. Então vamos a alguns exemplos disso. Aqui à direita nós temos um crânio virtual de um paciente já pronto para a realização de movimentos que foram planejados. As osteotomias, ou poderíamos chamar de cortes ósseos para usar uma linguagem mais fácil de se entender, já estão prontas. Ou seja, para chegar até este ponto aqui, houve aproximadamente 2 horas de trabalho. Agora, supondo que nosso planejamento, nós tenhamos decidido avançar, neste caso, a maxila exatos 7,74 milímetros. Isto é possível, e mais importante do que isto, supondo que nosso objetivo seja realizar esse movimento de avanço puro, sem nenhuma outra alteração, nós podemos fazer isso sem qualquer dificuldade. Observem que aqui apenas o eixo Z foi alterado, sem mais nenhuma outra mudança. Então aqui nós temos o eixo Z, onde nós fizemos um movimento linear para frente de 7,74 milímetros exatamente. E observem que todos os outros eixos X e Y em movimentos lineares estão zerados. E as rotações em X, Y e também em Z estão absolutamente zeradas. Então eu consegui fazer um movimento puro de avanço, que nós vemos aqui. No planejamento virtual, isto é possível. Já no planejamento convencional, este grau de precisão é absolutamente impossível de se obter. Mas a precisão não acontece unicamente na reprodução dos movimentos que foram planificados. Vejamos agora estas imagens.
Aqui temos o crânio virtual com osteotomias já preparadas em maxila e em mandíbula, que nós podemos ver aqui em vistas frontal e laterais. Em um caso de assimetria facial, aonde lado direito e esquerdo da face são diferentes devido a um crescimento desproporcional. O lado direito é mais longo e o lado esquerdo é mais curto. O queixo está desviado para a esquerda e as arcadas dentárias e todos os dentes estão inclinados. Através do planejamento virtual, eu posso executar todos os movimentos que foram determinados para este paciente e eu tenho duas informações muito importantes para o cirurgião. Eu vejo com precisão aonde as bordas ósseas e principalmente com precisão aonde a ponta do queixo fica após executar os movimentos que foram planejados. Então vejamos aqui o antes e o depois. Observem aqui que eu tenho uma perfeita visualização de que este lado subiu, este outro lado desceu um pouco e eu deixei ambos os lados simétricos. Além disso, eu vejo com precisão que o mento que era desviado para o lado esquerdo foi precisamente corrigido para o lado direito. Se nós estivéssemos lidando com um planejamento convencional, eu não veria osso, porque no planejamento virtual não se vê osso. No planejamento convencional, eu vejo apenas dentes e linhas de referência que foram marcadas em gesso, mas eu não tenho certeza sobre onde exatamente a ponta do queixo irá se fixar. Então vejamos aqui mais uma vez o antes e o depois e como eu tenho uma visão muito precisa do que acontece com a parte óssea. E desta maneira eu tenho uma grande segurança e precisão na correção, neste caso, dessa assimetria. Mas as vantagens não se resumem a isso. Eu também vejo áreas como aqui, observem só, aqui e aqui, aonde, para alcançar os movimentos planejados, haverão contatos ósseos, e estes contatos ósseos precisam ser removidos para que eu tenha o melhor encaixe possível dentro do planejamento que eu realizei. E como eu sei exatamente quais são essas áreas e onde estão, com isso eu economizo tempo durante a cirurgia. As cirurgias ficam mais curtas, e o que reflete também no pós-operatório do paciente, que será melhor. Vejam só esta outra imagem, que é uma imagem que o termo técnico seria imagem axial. É uma imagem onde eu vejo meu paciente de baixo para cima. Vejam aqui como fica muito evidente, até para qualquer pessoa leiga, que eu tenho um grande desvio da mandíbula. O mento é muito desviado, o queixo é muito desviado. Através do planejamento virtual, eu consigo ver exatamente o tipo de movimento que foi executado. E vejam só a diferença entre a posição original e a posição após a movimentação. Além disso, eu vejo áreas onde eu terei contato ósseo e precisaria de pequenos desgastes. Uma outra área aqui onde eu tenho contatos ósseos, onde será necessário um pequeno desgaste para que seja possível alcançar esta posição. E uma área aqui onde eu tenho um pequeno afastamento entre os ossos, onde poderá ser feito um pequeno enxerto. Tudo isso visto antes, planejado, sem surpresas. E aqui nós temos esta linha azul que representa a linha média facial. Observem que a linha média facial antes da correção não coincide com a linha média da ponta do queixo. E após a correção fica evidente que se alcança uma perfeição
entre a linha média facial e a linha média do mento. Então este é o grau de perfeição e de precisão que eu tenho utilizando este método e que eu não teria se eu estivesse utilizando um método convencional. Muito bem, vamos passar agora a um outro caso. Bem, vejamos agora este caso, que é um caso de maior gravidade, uma simetria importante com uma deformidade facial grave e que foi causada por uma doença que é chamada de microsomia hemifacial. Neste caso, essa microsomia hemifacial se manifestou com uma má formação da articulação da mandíbula do lado direito. Acontece que a articulação é a área mais importante do crescimento ósseo da mandíbula. Devido a esse defeito, a mandíbula nesta paciente não se desenvolveu do lado direito, mas o lado esquerdo que não estava afetado cresceu normalmente. E com este processo, o que aconteceu é que durante o crescimento, de forma lenta, a paciente desenvolveu um desequilíbrio de toda a sua face e uma grande assimetria. Através do planejamento virtual, que nós vemos aqui, foi possível então executar a substituição da articulação da paciente do lado direito, que era defeituosa, por uma prótese articular, como é visto aqui no lado direito, e executar todos os movimentos planejados com precisão a fim de alcançar uma boa simetria facial. Então nós temos aqui o antes e o depois. Vamos ver mais uma vez o antes e o depois. Condição original com as osteotomias preparadas, condição final com os movimentos realizados e com a prótese de ATM já planejada, instalada. Então eu alcanço precisão, e com precisão eu tenho este resultado. Então eu tenho uma simetria, que é uma simetria grave. Observem aqui a linha média do mento do paciente, do queixo do paciente, como é bastante desviada, porque acompanha, a pele acompanha aquilo que o osso oferece. E uma vez corrigido com um plano bastante detalhado, nós temos uma correção de praticamente 100% da deformidade corrigida. E aqui uma sobreposição das fotos com o planejamento virtual. Então nós observamos o quê? Que o osso é o suporte, a sustentação da pele. É ele que vai dar o formato para a nossa face. Então quando eu estou movimentando os ossos da forma correta, eu construo uma face, eu reconstruo uma face de uma forma correta. Uma outra questão importante, a qual os pacientes sempre têm um grande interesse, é o custo deste planejamento virtual. Planejamento virtual é um serviço, e como qualquer serviço há um custo, que pode ter uma grande variação. Até mesmo porque o planejamento virtual ele pode ser feito pelo próprio cirurgião ou pode ter sido terceirizado para um laboratório especializado, aonde o custo pode variar desde R$ 1.000 até R$ 3.000. E o cirurgião pode repassar este custo integralmente para o paciente ou pode absorver uma parte deste custo dentro dos seus honorários. Eu tenho como missão, no meu consultório, oferecer um atendimento de excelência em todas as áreas da cirurgia oral e maxilofacial e da cirurgia ortognática, e sempre com custos justos. E dentro dessa filosofia, dessa nossa missão de trabalho, quando o paciente recebe um custo para a sua cirurgia ortognática, o pacote da cirurgia ortognática já envolve todos os custos que serão envolvidos no tratamento. Então, o meu plano de tratamento virtual sou eu mesmo que realizo, eu não terceirizo isso, e como sou eu mesmo que realizo, eu não adiciono nenhum custo a mais além do custo que já é cobrado pela própria cirurgia ortognática. Se o paciente desejar e tiver tempo de fazer a aplicação de laser terapêutico após a sua cirurgia ortognática,
O custo do laser terapêutico já está incluído no pacote de cirurgia, e tudo isso dentro de custos financeiros bastante justos. Nossa visão: nós queremos nos destacar pela confiança profissional e pelo uso de tecnologias de ponta como estas que eu mostrei e muitas outras que vocês poderão ver em outros vídeos. E principalmente os nossos valores. O principal deles é a segurança ao paciente. Nós sempre primamos por escolher para nossos pacientes o tratamento mais simples que seja capaz de lhe fornecer um bom resultado para a sua doença. O humanismo. Nós sempre tratamos nossos pacientes como um ser humano e não como um objeto de lucro. Nós tratamos nossos pacientes como nós trataríamos nossa filha, nossa mãe, nossos parentes, nossos amigos. E honestidade. Embora por motivos legais, no consultório, tudo, absolutamente tudo hoje em dia é formularizado, assinado, apesar disso, a nossa palavra está acima de tudo. Se você tem temor de ser tratado por pessoas desonestas, fazendo seu tratamento conosco, essa preocupação pode ser eliminada. Se você gostou do material apresentado, for da cidade de São Paulo e desejar passar por uma avaliação, nós atendemos aqui em 2 unidades. Na Zona Oeste, no bairro da Vila Leopoldina, nós temos um ambiente para pequenos procedimentos cirúrgicos ambulatoriais, e é também o local onde nós realizamos nossos cursos. E na Zona Norte, no bairro de Santana, nós atendemos uma vez por semana, também com ambiente para consultas e para cirurgias ambulatoriais. Se você desejar entrar em contato conosco, aqui temos todos os contatos, também o endereço de nosso site e o telefone para agendamento de consultas. Até mais!